Fala pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai aprender sobre uma configuração importante do AutoCAD que nos auxilia aí muito na rotina de projetos, que é a parte do anotativo, né? A parte da escrita anotativa. Bom, o que seria essa escrita anotativa? Previamente, a gente já viu que nós podemos inserir textos normalmente no AutoCAD, né? Inserindo ali na parte do Annotate, a gente vai lá inserir textos em linhas ou multilinhas. Bom, o que acontece? Agora a gente tem que começar a pensar em como que o nosso projeto vai ser plotado, né? Como que nós vamos imprimir esse projeto. E é natural, quando a gente se depara com projetos, que nós tenhamos elementos que serão impressos em diferentes escalas, a depender do nível de detalhamento que a gente quer oferecer. Por exemplo, aqui nós temos um desenho, né, um projeto sobre uma escada. A gente tem ali alguns elementos como a representação em corte, nessa escada, a representação em planta. Nós vamos fazer um detalhe depois para informar, né, quais serão os materiais para o revestimento ali dos degraus da escada, algumas informações sobre o corrimão e depois especificamente sobre o corrimão, um detalhe também sobre os elementos de instalação. Bom, aqui no nosso espaço do Model, que é onde a gente desenha propriamente é, os nossos projetos, né, a gente tem um espaço que ele é infinito e a gente pode desenhar geralmente ali numa escala padrão para todos os desenhos, seja 1 para 1, 1 para 100, né, a gente que estipula quais são as unidades aqui desse desenho. O que acontece é que quando a gente vai imprimir, né, a gente vai para a parte de plotagem, a gente precisa utilizar escalas diferentes no mesmo papel. Né, no AutoCAD, a gente tem a opção de ficar dando zoom para poder ver melhor o elemento, mas esse zoom que a gente dá, né, isso aqui, no papel, ele já tem que ser representado com o tamanho correto. Né, repare que se eu colocar esses 4 elementos no meu projeto, né, eu vou conseguir visualizar com razoável definição a parte das escadas, né, do corte da planta, mas já a parte do detalhamento eu já não consigo saber a precisão do que seria essa linha em rosa, e eu muito menos consigo ver o elemento que seria ali de instalação das barras do corrimão. Então, por isso, a gente precisa fazer escalas diferentes. Ok, uma vez que a gente sabe a necessidade das escalas, nós vamos então aprender como configurar os textos para que eles apareçam em escalas diferentes. Então é muito interessante, porque uma vez que eu já desenho, né, já insiro o texto em determinada escala, o próprio AutoCAD vai fazer a correção do texto, né, para que ele apareça do tamanho certinho na hora da plotagem. Como assim? A gente tem algumas NBRs, como NBR 8402, que fala sobre caracteres de desenho, né, quando a gente vai inserir ali textos ou números, né, símbolos, e NBR 6492, que fala sobre projetos de... Bom, vamos lá então. Geralmente a gente coloca aí uns 4 tipos de texto, né? Aqui então já tem alguns criados. A gente vem aqui em Manage Text Styles, como a gente já viu previamente, a gente vai criar um novo tipo. Aqui eu já coloquei alguns, né? O Standard é aquele padrão que já vem do próprio AutoCAD. Eu já criei aqui um texto de anotações, um texto grande, pequeno, vamos criar um texto médio também. Bom, como que a gente cria então um texto? Né, um estilo de texto. A gente vem aqui em New, a gente vai colocar ali o nome, vou colocar médio, vou fazer em Arial 3,5. Bom, então aqui no médio, nós vamos colocar aqui quais são as configurações da fonte que a gente quer. Isso aqui é importante. Quando não está anotativo, nessa altura, é uma altura fixa, que eu sempre vou desenhar em 3 unidades do papel. A unidades aqui desse projeto está em milímetros, então sempre vai ser desenhado em 3 milímetros. Só que quando eu mudar a escala, também vai mudar a escala do texto. Ao invés dele ter 3 milímetros, tem hora que ele vai ter 6 milímetros se eu duplicar o desenho, né? Se eu dividir por 2, ele vai ter 1,5 milímetros. Então, ele não vai ser uma escrita fixa, e isso é ruim, porque a gente precisa ter um padrão da escrita, né? Tem hora que vai ficar grande demais esse texto, tem hora que vai ficar pequeno demais e inelegível. Então, por isso a gente vai usar a opção anotativo.
Porque ao invés de fornecer as informações, né, o tamanho do texto com relação à escala mesmo do objeto, a gente vai fixar o tamanho que quer que ele seja impresso no papel. Ou seja, nesse caso, como é um de 3,5, vou colocar aqui 3,5, para que ele seja impresso com 3,5 unidades, né, 3,5 milímetros no papel. Então, ainda que eu mude a escala do desenho do texto em si, na plotagem, aquele tamanho vai ser 3,5. Né? Não tem perigo de sair com um tamanho diferente. Bom, então a gente fixa, né, aplica esse novo texto. E aqui a gente tem alguns outros, né, as de anotações de 2 milímetros, grande de 4,5. Ah, vou colocar aqui também essa opção, acabei esquecendo de ligar. E o pequeno de 3. Ok, criado então os estilos de texto. Então eu já posso inserir o estilo de texto. Tá certo, né? Para que serve isso então? Bom, esse texto a gente vai utilizar quando a gente quiser escrever, né? Quando a gente faz o desenho, a gente vai pensar, essa planta ela vai ser representada qual escala? Bom, essa aqui em especial, eu quero plotar ela na escala 1:25, né? Então eu vou desenhar, quando eu for escrever, eu vou ligar a opção de escalas do meu desenho. Onde fica essa opção de escala? Aqui ao lado, a gente tem, né, as escalas que o nosso projeto tem. Então tem várias escalas. O AutoCAD ele já vem com algumas padrão. Você pode criar escalas também, né? No nosso caso aqui, se eu pegar, por exemplo, essa 1:100, vamos verificar quais são as informações dela. Vem aqui em Custom, customizar, a gente pode acrescentar novas escalas, editar escalas. Vamos ver isso aqui, ó, 1:100. Editar. 1.000 unidades do papel vão representar 100 unidades do desenho, né? Então, isso aqui é a escala 1:100 para que saia em metros, né? Então, se eu estou querendo plotar na 1:100 metros, né, 1.000 unidades desse desenho, que vai ser 1 metro, vai equivaler a 100 unidades. Porque esse desenho está em milímetros, né? Então, eu preciso de 1.000 milímetros para ser 1 metro. Então, 1 metro vai corresponder a 100 unidades. Da mesma maneira, se for 1:20, 1 metro, então 1.000 unidades, vai corresponder a 20 unidades. Né? 1:5, então vai ser 1.000 unidades, corresponde a 5. E aí a gente pode ir criando novas escalas aí conforme a necessidade. Aqui embaixo a gente deixa ativada a opção de anotativo. E a gente vai inserir um texto então, né? Então, por exemplo, eu quero colocar nesse lance de escadas, né? Eu quero indicar, por exemplo, qual que é o sentido da subida. Eu vou apagar esse texto que já existe para a gente poder inserir um novo. Então eu venho aqui, qual unidade que eu quero que esse texto apareça? Eu quero que ele apareça na 1:25 que eu comentei, né? Vai aparecer na 1:25. Então, como ele vai aparecer na 1:25, a gente vai deixar ativado o 1:25, vai ser justamente, né, a escala que eu quero que ele apareça. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora inserir normalmente um texto, escolhendo qual que é o tamanho desse texto. Como é um texto de informação, vai ser um texto pequeno. Quero um texto pequeno, vou criar o texto aqui, colocar S para indicar que é a subida. Por que que ele está amarelo? Porque a gente tem que se atentar a qual que é a layer que esse texto pertence. No caso, a layer selecionada era viewport, mas eu quero que ele fique na layer de texto. Então, aqui no começo eu tenho que deixar a layer de texto ativa para que na hora que eu inserir, né, se corresponda à layer de texto. Então, aqui, deixar o S da subida. Bom, agora nesse corte da escada, também que está na escala, que eu quero que represente na escala 1:25, né, para ter uma ampliação, para poder enxergar alguns detalhes a mais. Bom, eu vou escrever que aqui embaixo é o térreo, ali em cima é o primeiro andar.
Então, eu venho aqui também deixar a layer selecionado, né? Layer do texto selecionada. Annotate. Eu quero o texto pequeno, 1:25. Então, eu vou colocar lá. Térreo. Achei muito pequeno. Então eu vou mudar. Ao invés de ser esse estilo, eu quero que seja o estilo de 3,5, que é o estilo médio, que é o que a gente criou. Então, colocar aqui térreo. E eu vou copiar e colocar primeiro andar em cima. Ok. Bom, tá certo. Né? Então, na 1:25 vai aparecer o texto com essa informação. O que que a gente pode fazer agora, né? A gente vai cotar também fazer algumas cotas só para simplificar, né? Só para a gente entender o processo. Então, quando a gente for criar uma cota, eu venho aqui na layer de cotas, que já está criada previamente, né? Uma layer para as cotas. E a gente vem aqui Annotate. Na parte do Dimension, a gente vai escolher uma layer e vamos um estilo de cotas, né? Então, vamos lembrar ali sobre estilos de cotas. Bom, eu já deixei criado aqui o estilo anotativo, né? O que que tem nesse estilo anotativo? Vamos lá. Então, só lembrando, aqui a gente tem a cor que eu quero que seja, né? Então, vou colocar aqui by layer, né? Para sair em vermelho. A coloração aqui by layer das linhas de extensão. Aqui a gente tem, né? Qual que é o espaçamento que a gente quer que seja dado, né? Extensão, como a gente já viu previamente. Aqui também a gente tem qual que é o símbolo que a gente quer ali nas nossas setinhas. Agora na parte do texto. Aqui é importante. Qual que é a configuração e estilo do texto que vai aparecer na cota? Como eu já criei alguns estilos, eu quero que a cota apareça com um estilo bem pequenininho, né? Porque são informações de anotações. Então, vou deixar o estilo 2 milímetros. E o texto? Bom, o texto eu vou colocar aqui em amarelo, para ele destacar um pouquinho ali. Além disso, a gente precisa verificar, então, né, quais são as unidades. Aqui nas unidades é importante que esteja em anotativo. Então, para poder seguir, né, essa proporção realmente da escala com a impressão. As unidades primárias, qual que é a precisão que a gente quer, como a gente já viu anteriormente, né, em outras aulas. E é isso. Dá um OK aqui para salvar. Então, vou selecionar esse estilo de anotativo 2 milímetros. E vou fazer uma cotagem ali na escala 1:25. Então, na escala 1:25, eu quero mostrar o pé direito. Então, o pé direito que a gente vai ter aqui, 2,95. Ok, 2,95. Eu quero colocar a altura desse patamar aqui. 1,56. Bom, eu quero cotar também qual que é a quantidade de degraus que eu vou ter, né? Então, qual que é a altura de um degrau. Então, a altura. Bom, eu também quero cotar horizontalmente, né? Então, qual que é o comprimento que a gente tem ali de toda essa região horizontal ali da escada, né? Então, quero cotar essa parte, 3,30. Cotar também a parte aqui embaixo. A projeção ali da escada, 3,90. Quero cotar a distância entre os blocos. Entre os degraus, perdão. Né? Então, posso vir aqui, colocar uma cota linear. Só para indicar, né? Depois a gente representa realmente, né, quais são as dimensões, só para poder exemplificar.
Eu cotar também aqui a largura desse elemento para poder representar. Então, aqui só algumas informações. Ok. Agora eu quero repetir a mesma coisa, só que fazendo um detalhamento. Então, no detalhe da escada, eu quero representar, por exemplo, qual que é a espessura de laje que a gente tem, e esse detalhe eu quero fazer na escala 1 para 10, para ter bastante informação. Então, na escala 1 para 10, quero fazer uma cota perpendicular aqui. Então, tá vendo que eu não consigo? Porque a cota selecionada é linear. Então, eu quero ali uma cota linear. Então, aqui a gente tem, eu seleciono ali embaixo na escala 1 para 10, né, 10 centímetros ali, que a gente tem de espessura da laje da escada. Se eu tivesse colocado na escala 1 para 25, olha o que ia acontecer. Então, na hora que eu venho aqui, repara que o tamanho é muito maior. Por quê? Na escala 1 para 25, o meu desenho ele é menor. Na escala 1 para 10, eu dou um zoom e o desenho fica grande. Então, se o desenho é grande, os 2 milímetros cabem dentro do desenho. Com um desenho menor, os 2 milímetros não caberiam aqui. Então, por isso que a cota ela se altera dependendo da escala. No caso, como esse desenho eu quero representar na 1 para 10, eu preciso deixar selecionado ali 1 para 10. Então, aqui eu vou colocar realmente, né, as informações construtivas que nós temos ali nos degraus, né, então, que eu tenho ali qual que é a largura do degrau, eu tenho qual que é a altura do espelho, 17. A gente pode também cotar a espessura aqui do revestimento emborrachado, espessura ali de 1. E aí colocar todas as informações necessárias. E aqui embaixo eu vou cotar qual que é a altura entre os lances ali que eu tenho de corrimão. Então eu quero desenhar na escala 1 para 5, porque eu preciso dar um zoom maior ainda. Então na escala 1 para 5, vou colocar aqui, ó, tem 27. Se eu ligar aqui, eu continuo cotando, né? Então ali até o centro, até o centro, até o centro. Então ali as instalações do centro dos elementos. Se eu tivesse desenhado, por exemplo, na escala 1 para 25, que é o que estava anteriormente, o que acontece? Olha o tamanho que nós precisamos da fonte, porque o desenho sairia pequenininho. Mas, na escala 1 para 5, esse desenho vai ser grande, por isso que a fonte ela fica pequenininha. A gente pode fazer as mesmas coisas com os líderes, né? Então, se eu quiser colocar texto de líder, então, para poder colocar algumas informações. Então, a gente vem aqui no multilíder. Eu quero, por exemplo, falar que esse aqui vai ser um parafuso em aço galvanizado. Bom, aqui nos líderes, então, a gente consegue alterar, né, qual que é o tipo, se a gente quer um tipo mais curvo, um tipo mais reto, deixar o tipo mais reto. A coloração, a gente consegue escolher ali uma coloração para os líderes, né, eu vou colocar ali em rosa, para ser uma linha de chamada em rosa, magenta. Ali a gente tem qual que é o símbolo que a gente quer, né? Então, setinhas, bolinhas, deixar uma setinha. Qual que é o tamanho da setinha? Colocar 4 unidades. Né? Qual que é a quebra que a gente vai ter ali do líder? Deixar ali 1. Vamos ver depois se fica bom. Né? Algumas outras informações. Ah, esse aqui qual que é a distância, né, para ter ali a quebra do texto. Vou deixar o 8 aqui mesmo. E anotativo, que é importante deixar ligado. Né? Então, o estilo de texto que faltou alterar aqui, né? Esqueci da última janelinha. A gente vai deixar o texto de anotações. Né? Então, porque as anotações aqui nos líderes são realmente informações pontuais. Você pode deixar anotações, deixar o texto pequeno para não ficar muito poluído. Deixar ali anotações. A coloração das anotações eu vou deixar ali em amarelo também. E aquele estilo já é anotativo também. Então, ok. Vou colocar set current, close.
Vamos lá colocar as informações. Então, se eu for colocar, por exemplo, que esse parafuso é em aço galvanizado. Outro tipo de anotação que a gente pode colocar. Lembrando que já está já tá escolhido, né, a escala de 1 para 5. Então já está ali no tamanho que tem que ficar. Se eu quiser colocar, então, que aqui tem um protetor de plástico, por exemplo. Colocar aqui, isso aqui é uma haste metálica, que é a parte de baixo. Colocar, então, linha de chamada aqui na escada. Agora vai ser em outra escala, né? A gente vai para a escala 1 para 10. Quero colocar aqui, nós temos, por exemplo, o parafuso de aço galvanizado, que depois está detalhado mais para frente. Então a gente vai formatando, deixar ele bonitinho aqui. Colocar que a gente tem também a haste metálica. Colocar, por exemplo, que a gente tem uma testada aqui, né? Informações ali construtivas. Todas as informações relevantes, né? A gente tem um piso emborrachado, enfim, a gente vai colocando ali as informações que nós julgamos relevantes aí para o projeto, né? Tem muito mais informações do que as que estão aqui representadas. Ok. Bom, aqui tem algumas informações genéricas, então, né, sobre cotas, né, sobre linha de chamada, né, tem algumas informações ali só para a gente poder ilustrar a parte do anotativo. Então, cada informação está em uma escala diferente, por isso que a gente utiliza o anotativo.